Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o teu santo nome, Jesus, nesta noite. Atos capítulo 19. Uma palavra diretamente do trono de Deus, confirmada hoje pela manhã na escola bíblica dominical. A irmã fez até um comentário sobre esse texto. Eu achei até interessante como Deus, ele confirma aquilo que Ele quer que os seus servos venham ministrar na vida de cada um. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 ao 16. Todos acharam? Glória a Deus. Elias. Leamos. Assim diz a palavra: e alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processo de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Serva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o processo do espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudo e feridos fugiram daquela casa. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, queremos te pedir mais uma vez, Senhor Deus, a manifestação do Teu Espírito Santo, como foi do início, quando foi aberto no país de culto, na pessoa do pastor Edgar, e dando continuidade no louvor, Senhor Deus, que foi tremendo a Sua presença, a Sua glória neste lugar. Que o Senhor venha, Senhor Deus, se fazer presente nesta palavra também. Que os Teus anjos estejam aqui, Senhor Deus, cercando este lugar, para impedir toda a ação do inimigo contra esta palavra, contra as vidas que aqui estão. Talvez vidas, Senhor Deus, que ainda não te conheceu como o único Senhor e Salvador de sua vida, Pai, para ser quebrantado os corações nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, e amém. Em nome de Jesus, podeis assentar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vemos aqui, meus irmãos, que 7 filhos de um sumo sacerdote queriam ter a experiência de querer, expulsar demônios no nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Mas o mais interessante aqui foi o que o demônio falou para aqueles 7 homens. Eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Muitos querem conhecer Jesus de uma maneira errada. Muitos por aí conhecem até Jesus, como eu já presenciei numa casa de uma senhora, de uma outra religião, primos, vamos dizer assim, que cantava, louvava, adorava o Senhor, falava em nome de Jesus, mas ali eu trabalhando não sentia nem um pouquinho a presença de Jesus. E aí, na minha ousadia de servo de Deus, eu pegava o meu celular e botava minhas músicas, e assim eu sentia a presença de Deus. Há uma diferença para aqueles que servem a Deus, para aqueles que têm o Senhor como Salvador de suas vidas e que têm o seu nome rolado no livro da vida. Quando ele busca a presença de Deus, o inferno tem que se estremecer. E nesta noite eu pergunto a você a mesma pergunta que os demônios fizeram para aqueles 7 homens. Eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Como vamos conhecer a Jesus? Havia um homem que estava em Cafarnaum, endemoniado. Jesus pregando na sinagoga. Esse demônio, quando viu Jesus, ele clama em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Aleluias! Penseis quem és, Santo de Deus. Aqui ele revela 2 coisas. Ele traz um relatório do inferno, pelo qual ele sabia. Jesus Nazareno. Nazareno, naquela época, era chamado nazireu, separado. Não podia tocar em coisas imundas, não podia se misturar com coisas impuras, nem cadáver e nem morto.
Jesus era separado das coisas impuras e imundas. Nazireu significa isso, como foi com Sansão, assim foi com Jesus. Cabelos não poderiam ser cortados por causa do propósito do Nazireu. Mas ele também revela outra coisa, outra face de Jesus. Deus Santo, Santo de Deus, perdão, Santo de Deus. E a palavra santo quer dizer separado. Separado que quer dizer que se santifica naquilo que é santo. Separado das coisas do mundo, separado daquilo que não provém de Deus, para poder ter o direito de ser chamado santo. Sede santo como eu sou santo, assim diz a palavra do Senhor. E assim também continuou Jesus na sua jornada, quando ele foi até a cidade de Gadara. Quando ele pisa naquela terra, havia um homem endemoniado, com várias legiões de demônio, desnudo, com o corpo todo desfigurado, foi até o encontro de Jesus. Aqueles demônios se debateram com Jesus. Quando viu Jesus, se ajoelhou e disse: o que tu queres conosco, ó Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos perturbar? Jesus pergunta: quem és tu? Somos uma legião. Ele pede para que seja lançado nos fogos, porque não queriam ir para o inferno, não queriam ficar vagando por aí. Ele precisava de um corpo, aquele demônio. Jesus permite que aquilo ali acontecesse, e aqueles homens que ali estavam, vendo aquilo ali, aquela situação, correram para a cidade, comunicaram a todos, e todos vieram até Jesus. Não queremos você aqui, não queremos a sua presença aqui. Nós estamos atemorizados com tudo isso que aconteceu. Quando eles chegaram, pastor de casa, encontraram o homem limpo, de cabelo arrumado, com as vestes dadas pelos discípulos, uma outra pessoa sentada aos pés de Jesus. Jesus voltou para o barco, mas Jesus deixou um legado de um testemunho na vida daquele homem. Volte para a sua casa e dê testemunho daquilo que o Senhor Deus fez na tua vida. Ele queria ir com Jesus. Aquele que reconhece a Jesus quer andar verdadeiramente com Jesus, quer estar sempre com Jesus, quer estar na casa de Deus. Quando às vezes eu falto aqui, como eu falei essa semana, me bate uma agonia. O pastor André comentou isso comigo. Eu não gosto de faltar aos cultos, né? Porque a gente precisa da presença de Deus. Verdade. Precisamos sentir a unidade do corpo de Cristo, adorando a Deus. Verdade. E isso é gratificante para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. É o preparativo da grande festa que acontecerá quando Cristo arrebatar a sua igreja para bodas do Cordeiro. Será tremendo para aqueles que acreditam. Glorificam o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, meus queridos, aquele demônio passou o relatório que Jesus Cristo era Filho do Deus Altíssimo. Há de convirmos que nós às vezes temos até um pouquinho de dúvida quando no decorrer da nossa vida acontecem coisas que parece que Jesus não existe, né? Foi assim com um grande profeta, um dos maiores profetas que já existiu na face da terra, João Batista. Quando viu Jesus: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno para que te batizes. Você venha após mim, eu que tenho que ir até você. É necessário que se cumpra as Escrituras. E ele foi batizado por João Batista. No decorrer do tempo, João Batista foi preso. Mandou 2 discípulos para perguntar se realmente aquele ali era que tinha que vir. E os discípulos foram até Jesus. E naquele momento Jesus estava fazendo coisas grandiosas. E ali naquele momento eles perguntaram para Jesus. O mestre João Batista mandou perguntar se tu és aquele que deveria vir aqui para libertar o povo. Aí Jesus olha para ele, fala para João Batista que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os coxos andam, que os mortos são ressuscitados e os pobres são falados do meu evangelho para eles. Aleluias! Então, meu querido, minha querida, se há alguma dúvida para você, hoje ela tem que sair. Jesus Cristo, ele veio para os cegos, para os surdos, para os mortos, físico e espiritual, para aqueles que são simples, que precisam de ouvir o evangelho. Eu quero te dizer que você é uma pessoa honrada por Deus,
privilegiada por Deus, porque você dá a Ele a liberdade de estar aqui ouvindo a palavra dEle. Porque há muitos ricos por aí que ignoram a palavra do Senhor. Se você fizer um convite para o rico, ele não vem. Mas se fazer um convite para uma pessoa simples, como eu e você, Deus se agrada. Deus fica feliz por isso. Glórias a Deus. Então, meus queridos, tira qualquer dúvida a respeito de Jesus Cristo na tua vida, principalmente no momento da dificuldade. Eu sei, eu conheço Jesus, também conheço Paulo. E vós, quem sois? Não faço eu essa pergunta a você, mas vamos conjecturar ou imaginar você numa situação como esses 7 filhos de sacerdote, expulsando um demônio e ele indagando a você. Eu conheço Jesus, sei o poder dele, sei o que ele fez, morreu na cruz, ressuscitou, está à direita do Deus vivo. Sei quem é Paulo. Sim, conheço Paulo. Paulo era um homem fariseu, dotado na lei de Gamaliel, conhecedor, era perseguidor e hoje passa a ser perseguido. Era mestre, mas hoje é servo. Aleluias. Em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo estava na casa de Lídia em Tiatira, saiu para fazer uma oração. Uma mulher endemoniada que adivinhava as coisas, ela, quando viu Paulo, o demônio logo trouxe o relatório para todos que estavam ali, dizendo quem era ele. Este homem é servo do Deus Altíssimo. Ele está aqui para anunciar o Evangelho a todos aqueles que creem. E aquele demônio ficou perturbando Paulo, até quando Paulo, na sua espiritualidade com Deus, volta-se para aquela mulher. Sai dela, aquele demônio, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda nessa mensagem que Deus quer algo de mim, de ti. Que Deus quer revelar para mim e para você que há um relatório ao meu respeito, ao teu respeito, seja no mundo espiritual e no inferno. Satanás faz reunião com o seu demônio para relatar a sua vida e para com isso ele levar diante de Deus. Biblicamente, Jó, capítulo 1, ali revela que Satanás chega até Deus e começa a questionar a vida de Jó. Mas só que Deus primeiramente passa o relatório de quem é Jó. Tu nem visto meu servo, Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é o que Deus quer para a igreja dele. Ele quer falar de mim e de você, daquilo que realmente nós somos para ele. Íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. Glória a Deus. Pedro é alertado por Cristo Jesus. Olha Pedro. Simão, Simão, Satanás tem peneirado a tua vida como um trigo, mas eu roguei, eu intercedi por você, para que quando você se converter verdadeiramente, possa consolar os seus irmãos. Glória a Deus. Então, meu querido e minha querida, o nosso adversário, ele conhece a nossa estrutura, a nossa fraqueza, a nossa debilitação, a capacidade de poder te conhecer. Ele sabe de quem é eu, quem é você. Ele não está brincando de ser diabo, de ser demônios, como eu tenho certeza que você veio aqui não foi para brincar de ser servo de Deus. Glória a Deus. E Deus, no Salmo 131, para te defender e me defender, ele fala assim, o salmista Davi: Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me conheces, o meu deitar e o meu levantar, o Senhor esquadrinha, o Senhor sabe aonde eu posso ir, até onde eu posso alcançar. O Senhor tem um relatório a meu respeito. Antes de eu nascer, o Senhor já escreveu a meu respeito, e ainda por cima determinou tudo aquilo que era para acontecer na minha vida. Deus faz as coisas perfeito, na hora certa e no momento certo, na vida daqueles que servem a Deus. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Obreiros
da igreja reunida. E vós, pastores, você, pastor Elon, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Eu sei como tu andas. Eu sei como tu é na tua casa, no seu trabalho, no seu serviço. Satanás conhece tudo aquilo que você fala, que você faz. Ele não tem poder para ler a tua mente. Só Cristo, só Deus, só o Espírito Santo. Mas ele, como a Bíblia diz em Tiago, que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, para nos tragar. Astuto. Também em Coríntios, 2 Coríntios também fala que ele tem um poder de inteligência. Ele é sagaz, ele sabe como agir, como atacar uma vida do ser humano. Como ele atacou aqueles homens. Mas só que há uma diferença entre aqueles homens, para mim e para você. A diferença está que você aceitou Cristo Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. A diferença está porque você batizou nas águas, morreu para o mundo, e quando você subiu das águas, você nasceu para Cristo. O velho homem morreu e a nova criatura ressuscitou. A diferença é que quando ele subiu, eu vou para o Pai, mas não deixarei vós órfão, enviarei o Consolador. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo está para aqueles que realmente creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida. Deus sabe quem realmente serve a Ele e quem não serve. Deus sabe quem anda nos caminhos dEle, fazendo a vontade dEle. Ei! Mas Deus também sabe que somos seres humanos falhos, somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Deus sabe da sua limitação, da sua capacidade. Mas eu quero te dizer que você não pode fazer dessa limitação, dessa sua pequena capacidade de servir a Deus, uma desculpa para cair no fracasso do pecado, para cair no engano de Satanás, nas astúcias, nas artimanhas, nos pratos que ele oferece. Deus sabe aqueles que servem a Ele, como Satanás sabe aqueles que não servem. Eu quero te dizer uma coisa que você precisa analisar na sua vida, que quando você está servindo a Deus e coisas não acontecem, não flui, não tem solução, não vence, é porque, como ele fala em Lucas, que quando estava descendo do Monte Sinai e apareceu um homem para ele e falou: Senhor, me acude, o meu filho, ele vive endemoniado, ele vive sofrendo, se joga no fogo, se joga na água. É o sofrimento total. O Senhor pode me ajudar. Tudo é possível para aquele que crê. Glória a Deus. Mas os seus discípulos não conseguiram. 12 discípulos não conseguiram. Mas se tu crê, tudo é possível. Geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Foi o que ele falou naquela época. Geração incrédula, até quando estarei convosco? E ali os seus discípulos, sem entender, chamaram Jesus Cristo no cantinho: Senhor, por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio deste jovem? Porque essa caixa de demônio só se sai muito jejum e muita oração. Deus quer uma igreja que ore, uma igreja que busque. Olha, meu irmão, você só não é crente quando você entra em mistério, quando você fala em língua, não. É quando você busca mesmo de fato, de verdade. E que quando você ora, o poder de Deus tem que se manifestar. Quando você jejua, o poder de Deus tem que se manifestar. Glória a Deus. Não é de qualquer maneira servir a Deus. Satanás está aí para prestar um relatório a teu respeito lá em cima, cobrar a tua vida como ele quis cobrar a vida de Pedro. Nesta noite Deus quer te alertar e me alertar que devemos andar nesses últimos dias como verdadeiros santos, como as 5 virgens prudentes, como aqueles que estão ligados, injetados na videira verdadeira.
Glória a que Deus. produzem verdadeiros frutos de arrependimento, para que você possa se deparar com o seu adversário e ele dizer: eu sei quem é esse aí. Esse aí é homem de oração. Essa aí é mulher de oração. Esse aí é homem que se desvia do mal. É homem que busca a presença de Deus. Eu não posso suportar a presença deles. É necessário que você tenha essa convicção na sua vida. Viver Cristo só aqui é fácil demais, mas é lá fora que o inimigo nos espera. Aqui nós estamos cobertos de oração, de irmãos. Aqui estamos cobertos de escudo, de fé, de espada. Mas quando você sai lá fora, o teu adversário espera o momento certo para te atacar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Permaneça firme na presença do Senhor. Satanás, ele tem um relatório contrário daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E a Bíblia fala aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, que nós somos nação santa, eleita, sacerdócio real, escolhido por Deus para pregar e propagar o Evangelho com poder e virtude. Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Jesus se assentou à direita de Deus. Sobre ele foi dado toda a autoridade, sobre principado, sobre potestade, sobre todo nome, sobre todo poder, seja agora ou no porvir. E ele foi dado a ele a autoridade para esmagar sobre os pés todo o poder, toda a força maligna, e dado à igreja este poder, sendo a igreja o corpo de Cristo e ele Glória a cabeça. Deus. Não façamos de nós, pastores, uma varinha de condão na sua vida de oração. Não faça da igreja uma tenda da cigana. Vamos ver o que vão revelar de mim lá. Deus te deu autoridade. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, para que você exerça sobre o teu adversário, para que ele não venha dizer para mim e para você: eu sei quem é a igreja Reviver, e você quem é? Eu sei a quem ele serve. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus envia 70 homens de 2 em 2 para pregar o Evangelho e expulsar demônios. Eles voltam felizes da vida. Senhor, Senhor, quão grande, maravilhoso é o seu poder. Os demônios nos submeteram, expulsaram o demônio. Aleluia, Xadagaçúbia. Aleluia, glória a Deus. Jesus para e olha para eles e fala da seguinte maneira: tudo isso que vocês fizeste foi em meu nome. Foi em meu nome. Eu vi a Satanás descer do céu como um relâmpago, e eu lhes dei poder para pisar em serpente e escorpião. Mas não fica alegre por isso não. Alegra-te, para que você saiba que o teu nome está rolado no céu. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, no final do versículo 7, lá está dizendo assim: Senhor, eu não expulsei demônios. Senhor, eu não falei em línguas. Eu não curei. Apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Há uma diferença de você ter o poder de Deus e expulsar demônios, curar enfermos, falar em línguas e ser um servo de Deus, ser reconhecido pelo inferno, que teu nome está escrito no livro da vida. Você que ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida, saiba que se você não aceitá-lo nesta noite, você corre o risco de ficar e pagar um preço tão alto com o seu próprio sangue, com sua própria vida. Se você não aceitar Jesus Cristo hoje verdadeiramente como servo de Deus, para que o seu nome seja escrito no livro da vida verdadeiramente, você vai sofrer muito, muito nessa terra. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele está vindo. A igreja vai subir. Aqueles que realmente
Tem Ele como seu Senhor e Salvador de sua vida. É isso que Deus quer. É essa mensagem que Deus quer trazer ao meu e ao teu coração. Porque Ele fala em Salmos, capítulo 8, que nós somos eleitos por Ele. Quem é o homem para que Deus se lembre dele? De quem é o homem para que Deus venha se lembrar dos seus filhos? Mas Ele nos fez um pouco menor do que os anjos, e nos encheu da sua glória, e nos fez filhos de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Glória a Deus. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico, porque eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu não quero só expulsar demônios. Eu não quero só falar em línguas. Eu não quero ser um pregador que arrasta a multidão. Eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E eu vou te fazer essa pergunta, não como um demônio, mas como um servo de Deus. Eu conheço Jesus Cristo, porque eu morri e fui ressuscitado por Deus. Em 1993 eu caí de uma Kombi a 80 por hora, e nenhum dos meus ossos se quebrou. Veio quebrar agora, depois de 42 anos desde. Mas eu glorifico a Deus por isso, que não quebrou nem osso. Eu morri, me jogaram numa Kombi e me levaram para cá e enfiaram no hospital das Forças Armadas. Eu só fui acordar depois. Eu senti o poder de Deus ali. Eu já fiz tanta coisa na minha vida, e eu ainda estou aqui. É porque Deus me ama. É porque Deus tem um propósito na minha vida. Deus te ama e Ele tem um propósito na tua vida. Feche teus olhos. Medita nessa palavra. Medita. Olha aí o livro da vida. Visualiza, usa fé. Olha aí Deus escrevendo o teu nome. Meu Deus. Tu será chamada pelo teu nome. Não vai ser João, vai ser Helton. Não vai ser pastor Paulo, vai ser pastor Edgar. Não vai ser pastora Cláudia, vai ser pastora Miriam. Não vai ser pastora Joana, vai ser pastora Cláudia. O teu nome tem que estar escrito ali. O teu nome tem que ser reconhecido no reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, que cada um aqui possa sair conscientizado de que Tu és Deus. O Deus que escolheu um povo eleito, uma nação santa, um povo que o Senhor quer que venha se arrepender, que venha buscar de fato, de verdade, o verdadeiro Evangelho, que venha buscar a sua presença como nunca, que venha renunciar a si mesmo, que venha renunciar às coisas deste mundo, que venha ser como Jesus o Nazareno, separados, santos, que venham ser reconhecidos como os filhos de Deus pelos demônios, escrito no livro da vida, que venham ser, meu Pai, reconhecido por todos, no céu, na terra e debaixo da terra, como filhos de Deus, preparados para subir. Que Teu Espírito Santo agora possa quebrantar os corações, que Teu Espírito Santo possa abrir os olhos espiritual, que Teu Espírito Santo venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que Teu Espírito Santo venha trazer à existência aquilo que está oculto na vida de cada um, que só Tu sabe e os demônios sabem. Meu Deus, que Teu Espírito Santo venha transformar corações, mentes sendo renovada, transformada pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, quebranta, como a Tua palavra diz em Hebreus, que a Tua palavra é como uma espada de dois gumes, que tem o poder para dividir o pensamento e os propósitos do coração, que tem o poder para dividir as juntas e medula, os pensamentos do homem, os pensamentos da mulher. Traz, meu Pai, agora a presença do Teu Espírito Santo, quebrantando, esmiuçando a alma de cada um nesta noite, trazendo o verdadeiro arrependimento, trazendo o verdadeiro desejo de ser servo, filho de Deus. Como o apóstolo Paulo dizia,
Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, para que possa ser reconhecido, para que possa dizer: combati o bom combate e guardei a carreira, e está reservado a coroa da justiça. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que haja verdadeiro arrependimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite, tem alguém que queira escrever o seu nome no livro da vida, aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vem aqui na frente. Se você tem essa convicção, fica aí. Agora, se você não tem essa convicção, vem aqui na frente. Aceitar a Jesus não é vergonha. Reconhecer que é pecador não é vergonha. Vergonha vai ser no dia que Ele julgar a mim e a você, e se seu nome não estiver escrito no livro da vida, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.